Oi pessoal, tudo bem? Vocês já repararam que esses tempos de disputas eleitorais, muito se proclama a ética, as virtudes dos candidatos, mas muitas das vezes o que se vê são discussões, competitividade acerbada e até algumas vergonhosas atitudes. Mas eu queria trazer para vocês já repararam também que se formos buscarmos mais no passado, existíamos livros, referências que davam certos caminhos, né, para essa virtude, certos quase como nos comportar, como a vida funciona. Aí eu estou falando, nós podemos citar aí a própria Bíblia, né, nos Eclesiastes, o Alcorão. Você tem também na filosofia, você tem Aristóteles com a Ética Nicomo, várias obras, até mesmo você pode citar Maquiavel sobre essa ética, essa virtude desse homem público. E hoje eu queria trazer mais uma perspectiva milenar para a gente refletir e também sortear. Eu estou falando aqui desse livro aqui, ó, que diz sobre a cultura taoísta, que é uma religião e filosofia chinesa que trata, né, a ética da virtude, o caminho da virtude, né, e como você de fato ter elementos para se portar e discutir numa perspectiva filosófica e até mesmo religiosa de como bem viver, quais são as virtudes, o que evitar, o que são essas reflexões para uma boa vida, né? Agora numa perspectiva que traz aqui, eu quero sortear no final, depois que a gente discutir um pouco, correlacionando aí campanha eleitoral, virtude, ética e também o bom viver do homem em sociedade. Então vamos conversar um pouco hoje sobre o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude de Lao Tse. Então fiquem aí que depois eu vou deixar aqui para sortear entre a gente. Valeu pessoal, fica ligado. Começar dizendo sobre esse livro, né, que trata da filosofia e religião oriental milenar do taoísmo. Ela traz em si esse livro chamado Tao Te Ching, O Caminho da Virtude. Ele traz os ensinamentos de Lao Tse ou Lao Tzu, né, de acordo com a pronúncia que o Oriente e que o Ocidente vão se apropriar. Ele traz cerca de 81 ensinamentos filosóficos ali sobre o bem viver, os caminhos, as relações deste indivíduo, né, dessa pessoa com o tal, né? O tal seria o caminho, né, o imponderável, aquilo que você não consegue mensurar nem descrever, mas sentir. Essa figura praticamente como um Deus, uma figura maior, universal. Ele traz, mesmo existe muita discussão, que é um livro que data do ano 500 antes de Cristo, então nós estamos falando de um livro que já tem mais de 2000 anos, né, que traz essa força, esses ensinamentos, essa cultura milenar. Mas Lao Tse não tem a certeza se ele de fato existiu, se ele é uma pessoa que de fato, um sábio, um rei, um imperador, porque o próprio nome Lao Tse quer dizer grande senhor, grande sábio. Então esses ensinamentos poderiam ser, tem alguns estudiosos que pensam que esse foi um grande compêndio, juntou alguns ensinamentos, até porque ele discute algumas perspectivas de outras filosofias. Aí eu posso estar falando do taoísmo, do confucionismo, né? Então ele vai discutir outras perspectivas que já existentes, então tem essa dificuldade ainda de mensurar. Mas o importante é a obra em si, o que ela traz como princípio, né, para esse bem viver do homem em sociedade, na sua vida, e o seu aspecto também até mesmo espiritual e filosófico. Os 4 princípios que podemos colocar fundamentais que o taoísmo traz, ele traz um princípio inicial que o Tao é o caminho, esse Tao, essa força, né, essa força universal, que traz a essência da natureza, da fluidez, que é importante se perceber, estar integrado a ele, como se fosse uma força do sentir, a força que está além da compreensão, mas é uma força que seja assim, até mesmo indescritível, né, pelo intelecto. Então esse tal sendo o caminho, esse tal sendo a força que move o universo, o tal que cria, né, os seres viventes, essa criatura. Então, e é o caminho, você está com o tal, é seguir esse caminho, seguir a fluidez desse caminho. E aí ele já passa por uma outra perspectiva, que é a perspectiva de uma expressão que é Wu Wei. Né? Wu Wei, o que seria? Alguns chamam de não ação, ou mesmo, eu prefiro uma questão de uma ação espontânea, como se fosse você se permitir que os fluxos que estão no caminho, que conduzem, né, todas essas energias, essas comparações, essas fluidez da vida, elas se façam pelo seu próprio caminho, não aquela disputa pelo excesso de controle, de poder, de fazer
as coisas acontecerem, né? Que é o contraponto até à visão ocidental, né? De que eu posso, eu vou criar, eu vou fazer o homem como gestor, né? Dessa vida, desse controle. E esse princípio do Way, ele trata a outra perspectiva, não, deixar o fluxo seguir, o fluxo da vida conduzir, não aquela ação espontânea, não uma ação que é condicionada pela sua força, pelo seu esforço e por aquele excesso de desejo, o excesso de poder, o excesso de controle. Então o Way também é uma reflexão sobre a harmonia do espírito, um espírito que não está angustiado, inquieto, porque quer disputa, quer poder, quer mais controle. Então, esse princípio da não ação, muitos confundem, vou ficar parado e tudo vai acontecer. Não, ele diz que o esforço, ele segue esse fluxo, é entender o fluxo da vida, como ela vai ditar, como tal vai descrever o caminho, você se adaptar a ele, né? E é um princípio que, dentre outros, muito fundamental, é o que trata da gentileza e da humildade, né? Os excessos, a vaidade como algo a ser, né? Algo muito próximo também, se fosse trazer do Eclesiástico, que tem a questão da humildade, da valorização, que o humilde sabe da sua força, não precisa, né, buscar mais, buscar a questão do ego, da satisfação, da vaidade. E tem uma frase basilar, né, que é um dos ensinamentos, que é: aquele que sabe que o suficiente é suficiente, tem sempre, né? Já sabe, já tem o suficiente. Então, ele sabe que é o suficiente, ele não está sempre em busca, o desejo controlando, o desejo sempre de ambição, de ganância, que é algo que o homem ocidental condicionou, né? Como fazer a vida, da vocação, de empreender. E muitas das vezes ele tem esse chamamento, né? Até mesmo para essa gentileza, essa humildade, entender o poderoso é aquele que também se curva ao servo e sabe, o servo sabe o seu valor, a gentileza no tratar, o cuidado, o olhar de entendermos que também somos um coletivo, que fazemos parte desse todo, desse caminho. Então essa humildade e gentileza é esse terceiro princípio. E o princípio que tem o conhecimento mesmo do Ocidente, que é o princípio da integração entre os polos, né? Essa princípio das disparidades, desse equilíbrio, dessa harmonia. É muito chamada a questão do yin e do yang, né? Esses opostos, mas que se integram, que estão dentro de si, que se pertencem. Não essa polarização que tem um antagonismo, um confronto, quase um olhar de destruição dos polos, de um não pode sobreviver com o outro, mas é algo que se tem que se pensar mesmo nesse contexto de integração, de convivência, desses polos serem retroalimentados por ele mesmo, mas buscando o quê? O equilíbrio e a harmonia. Então são essas questões desses ensinamentos dentro desses 4 princípios, o Tao sendo o caminho, o Wei da ação espontânea, a humildade, a gentileza, e também do equilíbrio entre essas disparidades, essas polaridades, essa harmonia dessa vida, dessa energia que tem esses polos, mas que precisam conviver. São os princípios centrais que o taoísmo vai trazendo. E agora, para a gente encerrar, e pensar já na ética e o que essa competitividade, essa busca pelo excesso, essa busca pelo poder pode trazer mesmo pela vida, nas campanhas que estão marcadas aí, e para a existência e até para a saúde mental das pessoas. Portanto, né, se a gente pensar agora num contexto de disputa eleitoral, de busca pelo poder, de gestão mesmo da coisa pública, os ensinamentos do taoísmo e também da questão do Lao Tse, que vai trazer para essa perspectiva nossa, tem uma certa contraposição a uma ética do poder pelo poder, do excesso de vaidade, né, que contrariam seus princípios, até mesmo do seguir o seu fluxo das mudanças, né? Muitas das vezes o povo quer seguir por um caminho, muitas das vezes também a disputa, pelo poder, para a consolidação, não permite que esse povo de fato cresça, né? E percam também valores éticos na discussão eleitoral, do que de fato é melhor para a sociedade, do que pode ser trabalhado para a construção e crescimento desse povo. Então, se nós formos pensar ali desse caminho que se segue, esses polos, né, que hoje se tornam antagônicos, que querem quase que eliminar o outro, não entender que muitas das vezes no processo democrático a alternância é o que deve ser buscado, e o entendimento que cada visão, que cada perspectiva, seja num polo, seja mesmo numa visão eleitoral de centro, possa harmonizar. E até mesmo aí pensando nas questões da humildade, da gentileza, porque essa ética mesmo do cuidado, essa ética de entender que somos também sociedade, estamos emaranhados. É difícil
me faço liderar um discurso hoje que não seja só polarizado, de conflito, né, de cortes mais abruptos, de frases que denigram a imagem do outro, que desrespeitam a imagem do outro. E o tal traz essa questão, né? Se a humildade e gentileza está embarcado ali a perspectiva do cuidado, do respeito, do olhar para as perspectivas do outro, do entendimento, de consonância e convergência de posições. Então é importante porque é uma outra filosofia milenar que pode trazer muito aprendizado de uma cultura oriental, de uma cultura que também pode ser agregada às perspectivas de nós que vivemos no Ocidente. E é isso que eu queria deixar. As reflexões do Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, para que, né, esse sorteio, se você gostou, se você contemplou aí algumas perspectivas, discute aí o que você acha, o que falta desses princípios que eu coloquei. É difícil lidar com esse princípio da não ação, às vezes você quer mesmo fazer as coisas do seu jeito, que tem que acontecer assim, lidar com os imponderáveis do caminho, da vida, ou dos desejos aí, numa perspectiva cristã, né, que Deus definiu, que tem assim, como é que eu lido com isso, né, quando é um desejo não meu, de Deus, como eu sufoco a vaidade, as questões de lidar com as diferenças, com os opostos, buscar o equilíbrio e a harmonia, né? Como lidar com isso, né? Então é importante. E já que falamos em questão de período eleitoral, já falamos de questão de reflexão sobre a vida ética em comunidade, pensando nessas perspectivas, queria deixar uma última reflexão aqui, o ensinamento 75 do Tao, que conversa um pouco, muito interessante, e trabalha também, né, com as questões de auditoria que eu trabalho, as questões do meu trabalho, não dá para esquecer também. Isso daqui eu achei muito interessante para a gente encerrar nessas reflexões do Tao Te Ching como uma questão de bem viver, da ética em sociedade, da ética como indivíduo, e também de nós como cidadãos, de esperando também um bom governo, uma boa gestão, e que possamos escolher, ter as melhores escolhas para que possamos de fato crescer, não pensando em si próprio, mas pela sociedade, o melhor desenvolvimento como um novo governo, um governo que faça o povo de fato ter o que precisa, né? Ter o que busca, as questões do melhor viver, né? Um governo de fato que olhe com cuidado para os seus cidadãos. Mas vamos lá. É o ensinamento 75 do Tao Te Ching. As pessoas sofrem com a fome por causa da multidão de impostos consumidos por seus superiores. É por isso que elas passam fome. As pessoas são difíceis de governar por causa da agência excessiva de seus superiores em governá-las. É por isso que existe o desgoverno. A fácil morte do povo é devida a viver-se uma vida de excessos. Por isso existe a morte fácil. Assim, apenas aqueles que não utilizam a vida para agir são bons em valorizar a vida. Então esse é o ensinamento, né? Os excessos afetam o povo de ganância, de impostos mal trabalhados, que não tem a reversão de fato para o povo, para melhorar a existência do povo, aquele que não governa de fato para direcionar, só tem um fim pelo poder em agir, em usar o indivíduo, e não ver o cidadão como um fim em si mesmo, mas sim só como uma ferramenta. E aí o final é a morte, é o desgoverno, são as questões de violência, são as questões do conflito, e não buscam de fato uma liderança que quer convergir, harmonizar e usar de fato todo esse potencial que o Estado tem para transformar a vida das pessoas, para estar junto, e entendemos que fazemos parte de um único conjunto social, e divisão e eliminação do outro não prospera como seres humanos, indivíduos, cidadãos que somos. Valeu? Não deixa, participa aí, o que você achou, comenta, que eu vou sortear esse livro Tao Te Ching, o livro da virtude e do caminho, Lao Tse. Valeu!